Eu achava que Não tinha problema nenhum misturar tudo. Eu falava, mal não vai fazer. E meu pai falava, se eu pegar isso, eu não volto para casa. Eu quero entender onde foi que eu errei. E a conversão? Porque você falou que você tinha sua fé, você sempre teve uma fé, sempre acreditou que existia alguma coisa, certo? Eu tinha fé em Deus. Certo. Fé em Deus, mas ainda eu tinha o que eu falo que eu acho era o sincretismo, né? Que fala, é uma mistura de crenças. Pega um pouco daqui, um pouco dali. Cria em Deus, mas tinha umas superstições. Ai, vou pular 7 ondas. Sério? Vou andar com... Daí alguém me dava, ai, coloca esse olho grego na sua casa que dá sorte. Eu pegava, eu achava que não tinha problema nenhum misturar tudo. Eu falava, mal não vai fazer. É melhor para mais do que para menos. Entendi. Então, isso eu fui muito confrontada quando eu passei a ler a Bíblia, de fato. Ah, você não lia, até então você não era de ler a Bíblia. Não lia a Bíblia. Então eu tinha a minha fé, eu buscava fazer o melhor possível, eu tinha exemplos dentro da minha casa, só exemplos positivos, eu não fui uma criança que sofreu, que foi abusada ou que sofreu violência. Teve os melhores exemplos. Graças a Deus, graças a Deus. Então eu fui confrontada com a minha forma de pensar. Eu creio assim que Deus, eu não tinha que dar trabalho para Deus. Eu achava, Deus me deu a vida. Quem mas sou como eu? Assim dar trabalho pra Deus? O que é dar trabalho pra Deus? Dar trabalho pra Deus é ficar perguntando o que eu faço, cuida de mim. Poxa, Deus tá lá ocupado, então eu vou ficar preocupado. Eu achava assim, tipo, ele me deu a vida. Não vou ficar enchendo o saco dele. Daqui pra baixo é comigo. Vou fazer o meu melhor, do meu jeito, ele vai ficar feliz. Legal. Não entendia que o Espírito Santo era uma pessoa, eu não entendia, falava, o que é essa... Por que uma pomba? O que é isso? Então eu tinha essa mistura de coisas assim. E daí na minha conversão, como foi? Meu pai já tinha asma e quando começou a história da pandemia, todos nós contraímos Covid ao mesmo tempo. Nossa. Nós moramos assim, uma casa grudada com a outra, a gente convive muito junto. Então um passou pro outro e assim foi. E meu pai falava, se eu pegar isso, eu não volto pra casa. Porque meu pai já tinha respiração ruim, desde criança que ele tinha asma, sabe, aquelas coisas. Ele falou, eu não suporto, eu não posso pegar esse negócio. Quando ele pegou, eu acho que até o psicológico dele já foi abalado. Ele ficou muito mal e ele foi para UTI, foi para o hospital. E naquele momento, eu falo, meu pai era a figura mais forte da minha família. Era a minha base, era no meu pai. Era uma pessoa que eu sempre admirei, que era a fortaleza da minha casa. E pela primeira vez eu me senti frágil. Pela primeira vez eu busquei a Deus de fato. Falo, Senhor, eu preciso da tua força. Tudo aquilo que eu conquistei, todo o dinheiro que eu tenho, toda a posição social, a fama, não compra o fôlego de vida do meu pai. Agora é só o Senhor para me ajudar. Eu quero entender onde foi que eu errei. Daí eu perguntei, onde foi que eu errei? Eu busquei ser boa o tempo todo. O que eu fiz de mal? Me ajuda, eu quero compreender. E eu acho que foi o momento que eu abri o coração. Eu falei, eu quero te conhecer. Eu acho que eu não te conheço. Eu não sei ouvir tua voz. E eu comecei a questionar sozinha, na minha casa, trancada, num quarto, e ali pela primeira vez eu senti a presença de Deus, do Espírito Santo. Eu senti um calor, eu senti uma luz ao meu redor, que é o esplendor de Deus mesmo, do Espírito Santo, e era como se eu ouvisse a voz, mas a voz vinha não era a voz audível, e o Senhor me confrontou também, falou, leia a Bíblia, eu vou falar com você. Eu vi esse direcionamento. Tudo aconteceu foi muito intenso no prazo de uma semana, que foi o tempo que meu pai estava internado. Foi muito forte. E com a mesma intensidade, eu falo que eu fazia as coisas que eu me propunha, aos desafios, e eu vencia. Eu falei, Senhor, se nada disso valeu, eu não posso ser menos intensa para buscar agora a sua face, para buscar o entendimento. Eu vou entregar tudo. Se o Senhor não devolver o meu pai, se meu pai não voltar com vida desse hospital, eu não quero me sentir frágil nesse mundo aqui. E eu não vou desistir de viver, porque eu sempre fui muito otimista, sempre gostei da vida. Nunca tive uma depressão, nunca. Ninguém na minha casa, nós sempre fomos vivos, alegres, felizes, né? E eu questionando a Deus, eu fui
buscar na palavra. E conforme eu ia fazendo as perguntas e abrindo aleatoriamente, vinham as respostas perfeitas, vinham imagens de dentro da Bíblia. Eu acordava de madrugada, Vilela, assim, com cheiro de pão. Eu acho tão lindo o cuidado de Deus, assim, que eu acordava em horas variadas e sentia o cheiro de pão pela primeira vez. Eu falei, será que ficou alguma coisa no forno, alguma casca de pizza queimando? E o que é? E eu descia, nada, buscava, vendo se vinha do vizinho, mas de madrugada não vinha. Eu falava, já agora que eu acordei, eu vou ler a Bíblia. Daí, no que eu abri a Bíblia, no primeiro dia eu abri aleatório, falei, Senhor, fala comigo. Eu pus o dedo assim, saiu, eu sou o pão da vida. Era ele. Então, eu tive muitas revelações. Foram muitas, muito intensas. Era o Senhor falando, não tenha dúvida que sou eu. Se você entregar tudo e passar a compreender o que eu quero, para que eu te formei, você vai encontrar não só o contentamento que você buscou a sua vida toda, você vai encontrar uma paz que você não teve. E daí eu entendi assim, que eu precisava deixar até um confronto também que foi muito grande comigo nesse tempo, que ele falou, você está colocando o seu pai, idolatrando o seu pai num lugar que deve ser meu. Porque eu punho o meu pai em primeiro lugar, mais do que a Deus. Antes de perguntar a Deus o que eu faço, eu perguntava pro meu pai. E eu imaginava, eu falava, o dia que meu pai for embora, meu pai toca piano clássico, lindamente, assim. E eu falava, o dia que eu for embora, que meu pai for embora dessa terra, eu não vou poder ouvir um som de piano que eu vou lembrar dele. Eu vou sofrer muito, eu já sofri antecipada. Então, quando o Senhor me mostrou onde estava o meu erro, eu falei, agora eu entendo. Então eu abro mão dessa idolatria do meu pai para viver a tua vontade. Se o Senhor tiver que levar o meu pai, eu vou entender que mesmo assim não foi por falta de amor, porque o Senhor está falando comigo, o Senhor está me recebendo.